Como é que é seu nome? É Júlia. Júlia, do que você se libertou? Quando eu era pequena, minha mãe frequentava a igreja, né? Eu também frequentava com ela. Mas aos poucos, né, com o passar do tempo, ela acabou se afastando. E eu também, por não ter essa referência, fui junto com ela. Então eu comecei a conhecer, né, mais amizades na escola. Aos 11 anos, eu já comecei a beber, já comecei a ir em festas, baladas. E tudo pela influência ali dos meus amigos, né, das pessoas que eu tinha esse convívio. E foi indo, um abismo foi puxando o outro, né? Porque depois eu comecei a me cortar, né? Porque eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito carente por causa da falta do meu pai, né? Eu não tinha o meu pai na minha infância, então eu me sentia rejeitada. Então eu já comecei a minha adolescência com esse rótulo, né? De rejeição. E essa carência que eu não sabia como suprir. Então, eu fui ali me envolvendo cada vez mais nesse mundo, né? Com essas amizades, com essas festas. E até que veio também a depressão, né? Através dos vícios, eu já bebia bastante e eu não conseguia, mesmo assim, ser feliz. Eu não conseguia ter paz, alegria. Eu vivia chorando, né? Se acontecia alguma coisa, eu já desmoronava. Adolescente. Adolescente. É uma fase de, normalmente, muita curtição, muita alegria, e você era um adolescente triste. Exatamente. Eu até podia estar curtindo ali na frente das outras pessoas, mas quando eu chegava em casa, eu não aguentava o silêncio, porque eram tantos pensamentos que minha mente ela ficava totalmente perturbada. Eu não conseguia ter descanso, não conseguia dormir direito. Eu virava as noites com insônia. E através da depressão também eu ficava, às vezes, além das noites viradas, eu não conseguia comer, não comia, não tinha ânimo para comer, não tinha perspectiva de futuro. Eu olhava para o meu futuro, mesmo nova, mas eu achava que não tinha mais jeito para mim, que eu não iria conseguir ser feliz. Por que se cortar? Se você já sofria tanto, cortar dói. Doía, mas tirava o meu pensamento da dor de dentro de mim. A dor que eu sentia era tão grande que, ao me cortar, essa dor passava por alguns instantes. Então, ou seja, desculpa te interromper, você tentava trocar a dor que você não sabia onde era por uma dor que você estava vendo ali. Exatamente. Então trazia um leve alívio, mas depois voltava tudo de novo. Era assim também com a bebida, era assim com tudo aquilo que eu tentava preencher esse vazio, até que vieram também as crises de ansiedade. E ali eu me via totalmente sozinha e eu senti um desespero tão grande na minha alma que eu não sabia o que fazer. E foi num momento assim que Deus veio ao meu socorro, né? Que eu, no meio de uma crise, eu ouvi Deus ali falando comigo, né? Me dando essa chance, essa ajuda. E eu não sabia, mas minha avó ela já estava lutando por mim aqui no templo. Ela vinha, fazia as correntes, ela orava por mim, fazia tudo o que falavam para ela fazer, usando a fé dela. E através dali ela me fez um convite. E aí eu vim até o templo, vim em uma reunião. E ali eu vim decidida, porque vir por vir eu já tinha vindo outras vezes, né? Não iria adiantar, não iria mudar a minha vida. Mas o que realmente foi o início da minha mudança foi porque eu decidi. Eu falei assim, não, chega. Essa é a minha última porta, porque eu já tinha até pensado no suicídio, né? Eu olhava ali para os remédios e vinha aquela vontade, aquela voz que falava, acaba com tudo. Então eu falei assim, meu Deus, essa é a minha última porta. Se não der certo aqui, já era, eu vou realmente me matar, porque eu não tenho outra solução. Então eu comecei a buscar, né? Eu fui me libertando aos poucos, me libertei da depressão, entreguei a mágoa que eu tinha, porque eu tinha muita raiva do meu pai pela minha infância, né? Então eu entreguei isso para Deus, né? Tive até a oportunidade de conviver com Ele novamente e fiquei bem. Eu achava que eu iria desmoronar, mas não. Deus ele já estava ali agindo dentro de mim. Então tudo ali foi mudando aos poucos, né? Até o momento que eu recebi o Espírito Santo. Antes eu me limpei daquilo que me fazia mal, dos vícios. Deus ele me ajudou. E quando eu recebi o Espírito Santo, foi como
como se Deus ele fosse o meu pai, né? Ele me pegasse ali no colo, ele me abraçasse e falasse: agora você é minha, você está segura, você está protegida. Porque antes eu não tinha um momento de paz, mas naquele dia eu tive a maior paz da minha vida. Na verdade, tinha uma lacuna na sua vida pela falta do pai. E o Espírito Santo compensou, ou fechou essa lacuna. Fez muito mais do que eu esperava, né? E hoje, assim, eu tenho uma vida em paz. Eu posso dizer, hoje eu tenho paz, hoje eu sou alegre. Antes eu não parava de chorar, hoje eu não paro de sorrir, porque Deus, ele dá tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz. Então, é maravilhoso. Amém. Deus abençoe muito mais. Obrigado. Como é que é seu nome? Zildene. Zildene. E aí, se libertou do quê? Bispo, eu bebia muito, eu ouvia vultos, ouvia vozes, eu era muito nervosa, eu brigava por tudo, com todos. Por quê? Após uma separação, abriu um vazio muito grande dentro de mim. E para fechar esse vazio, eu preenchia com balada, bebidas, e ia me aprofundando cada vez mais nas bebidas mesmo. Quando você falou que bebia muito, até que ponto? Ao ponto de todo dia eu bebia. E bebida quente, não gostava muito de bebida gelada. Bebidas quentes, cachaça. Ao ponto de ficar embriagado? Ao ponto de eu desmaiava nas baladas. E eu não sabia por quê. Hoje eu sei que era espiritual, né? Do nada, eu estava com as minhas amigas, né? E eu não reconhecia mais elas. Eu começava a bater nelas. Quebrava copo na cara. E no outro dia eu não lembrava de nada. Ou seja, você era aquela bêbada agressiva. Agressiva. Tanto em homem como mulher, polícia, bandido, tudo. Eu ia para cima. Ou seja, você vivia com a sua vida em risco, porque quem vive assim não sabe o que vem pela frente. Hoje eu sei que era o próprio Deus que me protegia ali. Porque pelas coisas que eu fazia, não era para mim estar aqui hoje. Então você falou da bebida, que mais? Quais outros problemas? E quando eu saía para beber, que eu chegava, eu não conseguia dormir. Quando eu dormia, eu ouvia vultos assim, alguém me puxando a minha perna, e eu acordava assustada. E ouvia vozes também. Quando eu ia na rua, vozes falavam para mim me jogar em cima de um caminhão, para me matar. Na verdade, eu queria me vingar do meu ex, né? Vinha assim uma voz: se joga no caminhão, que ele vai se achar culpado, né? Ele vai se sentir culpado por ter se separado. E como é que você conseguiu sair dessa situação? Bispo, depois de muito tempo, 2 anos, na verdade, que eu fiquei nessa vida, cada dia mais me aprofundando nessa vida, chegou um dia que eu tive um problema de saúde. Então, eu recorri ao médico, tomei um medicamento, e eu tive uma reação, eu tive um infarto, eu fiquei infartando. E eu estava à noite só em casa, e eu não consegui chamar ninguém, falar a ninguém, porque eu estava literalmente morrendo. E eu só pensei, eu falei assim, que eu já fui da igreja várias vezes, vim, voltei. Então eu falei assim: Senhor, me dá a última chance. E daquele pensamento, eu revivi ali. E a partir daquele dia, minha vida se transformou. Eu vim para a igreja, cheguei na sexta-feira, comecei a fazer as correntes, me libertei, me batizei nas águas e depois de 2 anos, depois de muita busca, eu recebi o Espírito Santo. Ou seja, então, na verdade, naquele pensamento começou a mudança na sua vida. Você começou a buscar a sua libertação. E isso realmente foi selado quando você recebeu o Espírito de Deus? Foi selado há 1 ano atrás, quando eu recebi o Espírito Santo. O que muda na vida da pessoa que recebe o Espírito Santo, por exemplo, na sua? Na minha mudou tudo dentro de mim, né? Fiquei mais calma, paciente, não brigo à toa. Não brigo, né, na verdade. Totalmente diferente. Você não é mais uma pessoa agressiva? Não sou mais, não tenho coragem. Eu batia no meu filho, não tenho coragem nem de brigar com ele. Você venceu o vício? Venci. Aquele dia eu não senti mais desejo de nada. Nenhuma festa. Naquele dia eu nasci de novo, naquela noite.
Quem olha para você não imagina que você era essa pessoa. Não imagino. Quem vê fotos, vídeos, não imagina. É o quem te viu e quem te viu. Quem te viu, quem te vê. Deus abençoe muito mais. Obrigado. Como é que é seu nome? Fabiana. E aí, Fabiana, se libertou do quê? Do vício, depressão, bipolaridade. Eu tinha problema de rejeição também com as pessoas, com a minha mãe. Tinha problema de me relacionar com as pessoas por conta do meu vício. Então, ninguém queria... Vício era? Eu tinha problema de vício de maconha, cigarro, muita cachaça, muitas baladas, noitadas, carnavais. Por quê? Porque eu tinha uma depressão muito grande dentro de mim. Eu tinha um vazio que eu não entendia. Então, eu não sabia como preencher aquele vazio. Então, eu ia para esses lugares. Então, eu acabava indo para os vícios, para as festas. Só que quando eu chegava em casa, deitava a cabeça no travesseiro, voltava tudo de novo. A depressão vinha pior. Então, no outro dia, como eu morava com a minha mãe e com os meus filhos, então eu não queria ver ninguém. Minha mãe batia na porta do meu quarto, eu não queria ficar no escuro. Então, assim, era um vazio muito grande dentro de mim, que eu não entendia. E o que você fazia, baladas, drogas, etc., vícios, não preenchia esse vazio? Não preenchia. Ali, só naquele momento, eu tinha a falsa alegria. Depois vinha a depressão, vinha a pior, né? A tristeza profunda. Uma tristeza, assim, que é inexplicável. Que eu tinha muita vontade de morrer. Por muitas vezes, no domingo, principalmente... No domingo, que era um dia muito calmo, assim, eu olhava na janela do meu quarto e falava, nem para morrer eu sirvo. Então, o que era bipolaridade? Era problema com me relacionar com as pessoas. Uma hora eu estava bem, outra hora eu estava diferente, estava nervosa. E isso acontecia muitas vezes dentro da minha casa, com a minha mãe, com os meus filhos. Maltratava a minha mãe, maltratava os meus filhos. Minha mãe me dava conselhos, né, para mim parar com isso. Só que eu achava que eu estava certa. Minha mãe estava errada. Então eu acabava discutindo com a minha mãe, brigando com os meus filhos, brigando com a minha família por conta disso. E como é que você mudou? Eu mudei, tinha um amigo, eu tenho um amigo, na verdade, um conhecido, que ele já estava frequentando aqui. E ele bebia comigo, só que ele começou a frequentar. E ele disse para mim que estava aqui. Aí eu vim e nisso eu me surpreendi. Deus me surpreendeu. Eu vim só para conhecer o templo. Só que aí foi revelada a verdadeira fé que eu não tinha. E hoje eu estou livre de tudo. Estou curada. Como é que, o que você fez? Porque tem muita gente que vem e não se liberta. Qual o segredo para você ter se libertado? Muita perseverança, porque na verdade é a mente. Você tem que trabalhar muito a tua mente para isso. Então eu deixei o Espírito Santo trabalhar a minha mente. E eu dominei isso também. Eu falei, não, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu determinei dentro de mim. Foi uma decisão. Isso que eu ia falar. Trabalhar com a mente, que você quer dizer, você tomou uma decisão firme aqui. Eu sei o que eu quero e eu vou entregar a minha vida, eu vou praticar o que eu ouço. Foi o meu verdadeiro encontro com Deus, na verdade. Foi porque eu não tive dúvida, né, do batismo das águas. Então eu fui lá, me batizei sem dúvida nenhuma. Eu me entreguei, assim, me lancei por completo. E hoje? Hoje, graças a Deus, eu estou bem. Eu sei me relacionar com as pessoas, eu sei falar com as pessoas. Hoje eu não tenho mais vício, não tenho mais depressão. Hoje eu me dou bem com os meus filhos, né, com o meu marido, com a minha família. Hoje tudo mudou. Tudo mudou. Acabou a bipolaridade, não é mais de lua. Não, imagina. É muito diferente, né? Hoje eu tenho a verdadeira alegria dentro de mim. A gente fica nervosa, fica estressada, mas não como era antes, né? Porque uma hora você está bem, outra hora não. Isso não é de Deus. Eu sabia que isso não era de Deus. Hoje não, hoje eu tenho a verdadeira alegria. O equilíbrio, com certeza. Amém. Deus abençoe muito mais. Obrigado. Como é que é seu nome? Francisco. E aí, Francisco? Como é que era antes de você se libertar? Ou do que você se libertou? Então, bispo, quando eu cheguei aqui, cheguei com uma vida toda destruída. Nos vícios, bebida, balada, pornografia. Uma vida toda destruída, né? Vícios de quê? Só bebida ou droga? Pornografia, não, droga eu nunca cheguei a usar, bispo. Mas era viciado, eu saía de casa na sexta-feira, só voltava na segunda, né? Ficava bebendo, balada. Era casado, né? Casado. E qual era o resultado disso no seu casamento, na família? Briga, muita briga. Eu não tinha paz, via vulto, acordava à noite sufocado, algo me sufocando.
Muitas vezes não, várias vezes pensei em tirar minha vida, não cheguei a fazer, mas vinha o pensamento: acaba com sua vida, acaba logo com tudo, né? E foi assim que eu cheguei. E eu cheguei aqui através da programação da TV, né? E eu estava um dia assistindo TV e esbarrei no canal da Igreja Universal, que eu não conhecia, não sabia, nem tinha visto falar da Igreja Universal, né? E o que o homem de Deus estava falando ali, tudo estava sendo para mim, estava o que eu estava passando naquele momento. E ele fez um desafio e falou: é para você que eu estou falando. Então anota o endereço. E eu anotei, isso jamais sai da minha mente: Celso Garcia 605. E eu vim, que eu sou do Nordeste, né? Não conhecia muito bem aqui. Eu vim, cheguei aqui na reunião de domingo, às 9h30. Quando eu cheguei, me sentei aqui no primeiro banco. E eu não sabia o que era o Espírito Santo, não conhecia a Deus, nada. E quando o homem de Deus falou assim: você quer conhecer o Espírito Santo, quer conhecer a Deus, vem aqui. E eu vim até aqui o altar, aqui fui tomado por uma paz tão grande, que hoje eu tenho 48 anos, nunca tinha sentido aquela paz que eu senti. E assim, chorei muito aqui. Naquele dia, quando eu saí daqui, já saí com outros pensamentos, estava desempregado. Na mesma semana, Deus abriu uma porta de emprego para mim, não foi fácil. E aí peguei firme na corrente de libertação. Graças a Deus me libertei dos vícios, da prostituição, da vida errada que eu vivia, né? E assim, graças a Deus, hoje estou liberto, ganhando almas, graças a Deus. Sirvo ao Senhor já há 8 anos, hoje não tenho mais vício de bebida, de pornografia, cheio do Espírito Santo, fui liberto para a honra e glória de Jesus. É outro homem, outro marido, outro ser humano. Sim, Senhor. Reconstruí o meu casamento, meus filhos hoje, minha família está toda na presença de Deus. Minha filha, a mais velha, está no Força Jovem, o mais pequeno está no FTU, e todos na presença de Deus. Deus é visto na sua família. Sim, Senhor. Quando eu volto lá no Nordeste, bispo, ninguém... O que aconteceu com você? Você é outra pessoa, você não era aquele Francisco de antigamente, né? Ninguém acredita na transformação. Bebia bastante? Sim, senhor. Quem te conhecia era o pé de cana. Pé de cana. 1 litro de bebida assim era questão de 5, 6 minutos. Já acabava com aquilo ali. 1 litro? 1 litro. Uma garrafa de bebida. Podia ser cachaça, uísque, seja o que for, era questão de 10 minutos no máximo, já acabava. Se tivesse álcool, bebia também. Era total flex. Total flex. Total flex. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus me libertou, me curou, e o mais importante hoje, a certeza da minha salvação. Isso é o mais importante. Obrigado. Deus abençoe muito mais. Como é que é seu nome? Lucineide. E aí, Lucineide se libertou do quê? Bispo, eu tinha muitos problemas. Eu não dormia à noite. Eu tinha pavor da morte. Eu tinha muito complexo de inferioridade. Então, isso me causou muitos problemas. E à noite, toda vez quando eu ia dormir, eu me via, me via dentro de um caixão, as pessoas me enterrando viva e eu ali me debatendo, querendo sair. E aquilo me trouxe muito pânico a minha infância inteira. Só que os meus pais, eles não sabiam que eu passava por isso. Porque quando acontecia isso, eu gritava à noite. Aí minha mãe me perguntava o que estava acontecendo comigo. Eu falava, eu estou com uma dor de cabeça. Cada dia eu ia inventando uma dor. Estou com dor de barriga, dor de cabeça, estou com isso, com aquilo. Só que eu tinha muito, muito, muito medo da morte. Eu falava, meu Deus, mas por que Deus me fez se eu tenho que morrer? E outras coisas que eu tinha muito complexo, porque eu me achava muito magra, eu me achava muito feia. Então, quando as pessoas me faziam um elogio, aquilo para mim era morte, porque eu achava que as pessoas elas estavam rindo da minha cara. Então, aquele elogio para mim, ela estava desfazendo de mim. Então, foi muito, 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 muito triste mesmo, assim, a minha infância, até chegar na igreja. Você, então, era uma pessoa complexada e que sofria com terror noturno? Nossa, demais, bispo, demais. Desde a minha infância até os 20 e poucos anos, eu não sabia o que era dormir. Eu comecei a dormir com 15 dias que eu conheci a igreja. Aí o que eu fazia? À noite eu não dormia, aí eu dormia no serviço. Eu ia para o banheiro, baixava a tampa do vaso e ali eu deitava e ficava. Aí meu gerente me procurava, eu estava lá 1 hora já dormindo. Ou seja, você trocava a noite pelo dia?
A noite pelo dia, bispo. Se libertou de tudo isso? Eu me libertei de tudo isso. Graças a Deus, eu libertei hoje. Não tenho mais esse complexo de feiura. Pode o mundo inteiro falar para mim que eu sou feia, que eu sou isso, que aquilo. Não tenho mais problema. Consigo dormir normalmente, não tenho mais medo da morte. Hoje, se eu morrer aqui agora, olha para mim, eu já sei. Viver é Cristo, morrer é lucro. Exatamente, bispo, exatamente. Então, hoje, para mim, nossa, eu falo, se eu morrer agora, eu sei que eu estou salva. Então, depois que que foi através do meu irmão, no dia 31 de dezembro de 2005, que eu conheci a igreja. Meu irmão sempre ia na João Dias, e nesse dia ele falou que estava sem carro, ele ia na igreja próxima de casa. E eu lembro, bispo, que nesse dia, a minha geladeira estava recheada de cerveja e vinho. Aqueles vinhos baratos, mas era vinho. E aí, o que eu fiz? Eu falei para ele, eu posso ir para a igreja com você? Nossa, ele já abriu um sorrisão, né? Falou, vamos. Eu fui para a igreja, cheguei na igreja. Aí eu assistindo aquela reunião, achei muito bonito, né? Quando o pastor orando pelas pessoas que falavam até mal da igreja, né? Aí quando eu cheguei em casa, bispo, eu já percebi uma diferença. Não sei porquê, o pastor não falou nada para mim. Eu peguei todas as latinhas de cerveja, abri, joguei tudo fora. Desde então, nunca mais eu coloquei uma gota de álcool sequer na minha boca. Hoje eu tenho o Espírito Santo, graças a Deus, hoje eu faço o trabalho do UFP. Aquela pessoa que tinha muito complexo, vergonha, que eu tinha muita vergonha, hoje eu falo para uma sala cheia de policiais. Ou seja, você passou a acreditar em Deus, mas em você também. Deus abençoe muito mais. Obrigado. Como é que é seu nome? Eliane França. E aí, se libertou do quê? Da depressão, síndrome do pânico, tinha muito medo, tinha sentimento de mortes. E eu cheguei aqui no templo, eu estava um fracasso, estava morta. Porque eu tinha muito medo de sair na rua, tinha medo de vir frequentar as reuniões. Eu via vultos em casa, cachorro, gato, vozes. E vultos de animais? De animais. E vulto de pessoas também. Via a porta do guarda-roupa abrir, a porta do armário. E isso foi desde 2010. Eu mudei de casa, porque eu achei que era casa. E fui para a nova casa e continuou a mesma coisa. Então, a depressão, vamos detalhar assim. Por exemplo, como é que era a questão da depressão? Bispo, eu costumo dizer que era um personagem. Porque na rua eu estava bem. E quando eu chegava em casa, eu não tinha vontade de sair, queria ficar no escuro, queria ficar deitada, não comunicava com ninguém, não falava com a minha família, e só vinha sentimentos de morte, que eu era uma fracassada, que eu tinha que... Quantas vezes eu abri a gaveta e tentei fazer besteira? Contra a própria vida. Contra a própria vida. Começou como isso? Isso durou quanto tempo? Olha, foi desde 2010, e aí eu fiz tratamento, fiz terapia, 2015 eu melhorei. Então você chegou a procurar ajuda na ciência? Cheguei, eu fiz terapia de 2010 até 2015. Aí eu dei uma pausa, eu falei, não dá mais, eu frequentava outra denominação. Então eu falei, não, eu não aceito isso na minha vida. Só que quando foi em 2019 eu engravidei. E depois que eu tive o meu filho, aí veio com tudo. Com medo de morrer, medo de perder meu filho. E foi um fracasso, um medo mesmo. Veio a pandemia e aí só piorou as coisas. Como é que mudou? Mudou porque eu tive a honra, a minha ex-aluna me convidou para me vir para uma reunião do grupo da saúde, homenagem aos profissionais da saúde. E ela sempre me convidava, Dani. E eu... Você é profissional da saúde? Sou profissional da saúde, faço parte do grupo da saúde. E a Dani me convidava e eu sempre rejeitava, porque eu tinha preconceito da igreja. E quando foi no sábado à noite, eu lembro como hoje, foi dia 30 de outubro de 2022, eu estava muito mal. Por volta da meia-noite, ela me mandou o convite. E eu olhei aquele convite e falei, eu não vou. Quando foi no outro dia, de manhã, por volta das 7h30, ela mandou novamente. E eu falei, eu vou. Não tenho nada mesmo que perder, eu vou. Trouxe meu filho, na época meu filho tinha 2 aninhos. Quando eu cheguei aqui na frente, eu não conseguia entrar. Desci do Uber, mas a voz falava, volte. Tinha medo de vir para as reuniões de sexta-feira,
Falei, não, eu vou para as reuniões de sexta-feira e vou fazer. Por quê? Porque eu tinha medo, tinha algo que me prendia. Eu falei, não, eu vou. E aí eu comecei a frequentar todas as reuniões, fazer o propósito, fazer as campanhas do sal, da rosa, e eu fui liberta. Graças a Deus estou curada, estou liberta e fui batizada com o Espírito Santo. Qual a diferença hoje? Que tinha que hoje não tem mais? Eu nasci, eu sou outra pessoa. Eu era muito agressiva nas palavras, muito autoritária, muito brava. Eu tinha muito medo. E hoje eu sou uma nova pessoa. A minha família mesmo fala, você nasceu de novo. Ou seja, tinha depressão, não tem mais? Não tem Pânico? nada. Eu tomava medicação para dormir, para ficar acordada e para dormir novamente. Hoje eu não tomo nada. Liberta. Estou liberta. Amém. Deus abençoe muito mais. Obrigado. Como é que é seu nome? Manuel. E aí, Manuel, se libertou do quê? O bispo, me alimentei da maconha, da cocaína e da bebida. Eu cheguei a ser dependente. Para mim tomar café, jantar, almoçar, eu tinha que usar a maconha, que eu não tinha fome, só tinha fome se eu usasse a maconha. A cocaína, eu usava do tanto que chega uma hora que eu tinha que comer ela porque não fazia mais efeito. Peguei até uma gastrite no estômago. Você comia cocaína? Comia cocaína porque não fazia mais efeito de tanto eu usar. Você literalmente tratava com farinha? Com farinha. Tratava com farinha. Aí um vizinho meu, que ele é obreiro daqui, ele fez um convite e fez, rapaz, vamos lá na sessão do descarrego, que tem jeito para você. Então, bispo, que eu vim. Mas quando chegava no meio da reunião, eu saía. Aí as obreiras perguntavam, moço, você já está indo embora? Aí eu metia para ela e dizia, não, eu vou trabalhar. Mas não, quando eu chegava em casa, eu ia usar cocaína. A minha mulher fazia para ir. E foi para a igreja e voltou pior. Mas porque tudo isso, bispo, porque eu ouvia a palavra e não obedecia. Eu colocava tudo ao contrário. Quando eu ia dormir à noite, eu não conseguia. Porque quando eu fechava os olhos, vinha o diabo me pegar. Então, quando chegou uma hora que eu fui bem assim, que eu estava no fundo do poço, meio na ruína, eu fiz agora, eu vou obedecer tudo que estiver falando ali em cima do altar, vou colocar em prática. Mas ali, bispo, eu passei a semana inteira, de segunda até sexta-feira, usando de dia e de noite. Aí eu cheguei na sexta-feira, muito louco. Muito louco, mas tudo o que falou de cima do altar, eu coloquei em prática. Eu coloquei em prática aquilo ali, coloquei em prática e vi o resultado. Me libertei, estou liberto. Você foi viciado por quanto tempo? Fui viciado por 6 anos. Está liberto há quanto tempo? Estou liberto desde 2002. Ou seja, já são 23 anos. 23 anos. Aí eu me batizei, recebi o Espírito Santo. Hoje eu faço parte do NP, dos presidiários. Ou seja, você tem mais tempo de liberto do que o tempo que você teve de viciado. Exatamente. Graças a Deus. Estou livre. Amém. Deus abençoe muito mais. Obrigado. Como é que é seu nome? Silviane. Silviane, no que as reuniões de sexta-feira lhe ajudaram? Antes de conhecer as reuniões de sexta-feira, né, eu era totalmente perturbada. Eu tinha ansiedade, tinha depressão, e as reuniões de sexta-feira eu conheci através do meu irmão, que antes de eu conhecer a Igreja Universal, eu morava em Pernambuco. Então eu tive essa oportunidade através do meu irmão, né, de conhecer que ele morava aqui com a minha cunhada, e como eu não conhecia ainda, eu sempre quis vir aqui conhecer o Templo de Salomão, e quando minha cunhada engravidou, não tinha ninguém para cuidar dela aqui. Então eu tive essa oportunidade de vir para cuidar dela. Acabou cuidando de você. Sim, senhor. Então eu era totalmente perturbada, tinha crise de ansiedade, depressão. Como é que é ter crise de ansiedade? Eu ficava falta de ar, né? Eu não conseguia dormir à noite, vinham os maus pensamentos, né, que o próprio diabo trazia. Então, toda noite eu não conseguia nem dormir sozinha, porque vinha um turbilhão de pensamentos, eu não sabia como resolver aquilo, né? Pensamentos intrusivos e negativos. Eu via vozes, via vultos. Então, quando eu conheci a Igreja Universal, as reuniões de sexta-feira, eu comecei a vir, né? Antes de conhecer, eu
eu li a palavra, mas eu nunca coloquei em prática. Então, quando eu vi um pensamento, quando eu passava por uma situação, eu li um trechinho do versículo, mas eu nunca coloquei em prática o que eu lia. Então, quando eu vim para cá, ouvi a palavra, né, e do Espírito Santo, que eu não conhecia, eu não sabia o que era o batismo nas águas, nem o Espírito Santo. Então, quando eu conheci mesmo, de fato, eu vi que realmente eu tinha que colocar em prática, foi daí que houve mudança, porque eu vi que é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Se você não colocar em prática aquilo, você não vai ver resultado na sua vida. Então, foi daí que eu comecei a colocar em prática. E foi daí que foi, paulatinamente, foi tendo resultado na minha vida. Qual foi? O que mudou? Mudou tudo. Eu não colocava em prática o que eu lia na palavra. Eu sempre via em busca de bênção, mas não do abençoador. Então, quando eu comecei a colocar em prática, realmente via que a única solução era receber o Espírito Santo, tirar aquele vazio que eu tinha dentro de mim. Então, eu disse, então eu vou buscar esse abençoador. E hoje você tem o Espírito Santo e não tem mais ansiedade? Sim, Senhor. Hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje eu sou feliz de verdade, eu tenho essa paz que tanto eu procurava. Não tem mais crise de ansiedade, não tem mais depressão, acabou tudo. O Espírito Santo preencheu tudo. Que bom. Deus abençoe muito mais. Como é que é seu nome? William. E aí, William, as reuniões de sexta-feira te ajudaram em quê? Bom, bispo, eu cheguei aqui, né, totalmente vazio, né? E eu tentei preencher esse meu vazio com vícios, né, com droga, com bebidas alcoólicas, com cigarro, com maconha, e nas festas, totalmente entregue ao mundo mesmo. Drogas que você provou foram essas? Sim, senhor. E no começo da pandemia, eu acabei sendo preso também injustamente, né, numa associação e no tráfico de drogas. E após isso, eu acabei tentando até mesmo suicídio, pensamentos de suicídio. Não tentei, mas tive o pensamento porque eu acabei passando extremas dificuldades na minha vida. E esses pensamentos de suicídio, ao ponto que eu mesmo tomei uma atitude de me lançar verdadeiramente a Deus, no altar, e aí eu fui na Igreja Universal. Durante a pandemia? Sim, senhor, durante a pandemia que eu fui preso injustamente, e após isso eu fui no altar. E quando eu trouxe no altar a minha causa judicial, eu comprovei a minha inocência, fui absolvido e inocentado, me batizei nas águas numa vigília da Força Jovem Universal e me batizei também com o Espírito Santo. O que mudou na sua vida? Tudo, né? Eu preenchi esse vazio que eu tinha dentro de mim, né? Graças a Deus agora eu tenho dignidade, ando de cabeça erguida, comprovei a minha inocência e estou dando continuidade na minha vida, e agora com o Espírito Santo, que é totalmente diferente. Livre das drogas? Totalmente livre das drogas, já faz alguns anos já que eu estou totalmente livre. Peguei um nojo por completo das coisas do mundo, por completo. E o vazio foi preenchido? Foi preenchido, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe muito mais. Obrigado.